everyone, I hope that everything is okay. Eu sou o professor Silvio e nós vamos começar a nossa aula de hoje. Lembrando, pessoal, quando vocês forem realizar as atividades de vocês no Classroom, marquem como concluídas, computem a presença de vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com a sua escola, entre em contato com a equipe pedagógica da sua escola, que eles vão auxiliar vocês, ok? Na aula passada, que era Cornflakes, nós falamos sobre o nosso vocabulário, como sempre, ampliamos o nosso vocabulário dentro dos textos informativos. E fizemos uma revisão sobre o passado simples. Na aula de hoje, Moms are everyday heroines. Nós vamos falar sobre como o nosso vocabulário, como sempre, de ampliação dentro das tirinhas ou dos quadrinhos, e vamos falar sobre a relação passado simples e passado contínuo, ok? Mom, my daily heroine. Observe o quadrinho. So, you are Samantha. This is a pretty name. I have a little girl at home just about your size. Elizabeth is 2.5 and my son is 7. And I wasn't going to miss them until next week. Então aqui tem descrito que uma pessoa encontra uma criança, fala sobre a idade, diz que tem uma filha de 2 anos e meio e um filho de 7 e que sente saudades deles e que os verá na próxima semana. De acordo com o nosso quadrinho, what was the mother doing her daughter? O que a mãe estava fazendo com a sua filha? It's normal for children work with their mothers nowadays. É comum as crianças irem ao trabalho com as suas mães hoje em dia? Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já retorna. Observando o nosso quadro, pessoal, nós temos aqui, what was the mother doing with her daughter? O que a mãe estava fazendo com a filha? She was selling souvenirs. Ela estava vendendo lembranças no determinado local. It's normal for children work with their mother nowadays. Yes, it is, or no, it isn't. Isso depende muito do local. Pode ser que sim, que as crianças vão aos trabalhos com suas mães, ou em algumas localidades também não, ok? According to the chart, check the correct answer. Vamos marcar a alternativa correta de acordo com o quadro. And I wasn't going to miss them until next week. E os verei na próxima semana. The tourist was describing her children, describing her vacation, or describing her job. A turista estava falando dos filhos, falando das férias ou falando do trabalho. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta.
observando o nosso quadro, pessoal, nós temos aqui que a turista estava falando dos filhos, ela estava descrevendo sobre os filhos, que ela os verá na próxima semana, ok? Nós vamos fazer uma relação agora sobre past continuous and simple past. O passado simples, usado para expressar hábitos, passados ou ações iniciadas e finalizadas no passado de um tempo determinado, como a gente já falou. Por exemplo, we went to London last holidays. Ele foi para Londres, nós fomos para Londres nas últimas férias. Então vejam, foi um tempo determinado que isso já aconteceu e a gente já viu isso na aula anterior. O passado contínuo, um tempo verbal utilizado para indicar ações que estavam ocorrendo no momento da fala e que já se encerraram, por isso também é utilizado quando já houve um encerramento, né? Ou duas ações que aconteceram no passado. Por exemplo, what were you doing at 8 o'clock last night? O que você estava fazendo às 8 da noite passada? Né? I was watching television. Eu estava assistindo TV. Vejam que as duas ações já aconteceram, mas naquele momento estava tendo um progresso, estava tendo uma continuidade. Frequentemente utilizamos o past continuous e o past simple juntos. Quando isso acontece, o passado contínuo tem a função de descrever a situação que estava ocorrendo e o passado simples descreve a ação em si. When I woke up this morning, it was raining and my mother was singing in the kitchen. Quando acordei, essa manhã estava chovendo e minha mãe estava cantando na cozinha. Vejam que a ação em si é a ação do acordar, a pessoa relatando, mas naquele momento estava ocorrendo outras ações, que era da chuva e da mãe cantando, ok? Como nós vamos fazer a nossa junção? Sempre que vamos trabalhar com passado contínuo, vamos ter o verbo to be no passado, seguido do verbo principal com o ing. E lembrando que o passado simples, temos que verificar se os verbos são regulares ou irregulares, ok? Agora, nós vamos colocar as frases no passado contínuo de acordo com o nosso quadrinho, que nós já vimos anteriormente. Ellie on the beach in Barbados when she saw a vendor selling beach wraps. Então, Ellie, temos o verbo em questão, que é o verbo walk, caminhar, na praia de Barbados, quando viu uma vendedora vendendo cangas de praia. Então, como nós vamos preencher de forma correta? Vou dar um tempo para vocês responderem e a gente já volta. Observando o nosso exercício, pessoal, Ellie was walking on the beach in Barbados when she saw a vendor selling beach wraps. Então, ela estava caminhando
na praia quando viu a vendedora vendendo as cangas de praia. Continuando, while Ellie tried on beach wrap, she told the woman about her 2 kids. Enquanto Ellie, nós temos o verbo entre parênteses ali, experimentar a canga de praia, ela estava contando à mulher sobre os seus filhos. E se Ellie not expected to miss her children in Barbados. Ellie, temos o entre parênteses not expect, em deixar ou sentir falta dos filhos na praia. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. No exercício B, ou na alternativa B, while Ellie was trying on a beach wrap, she told the woman about her 2 kids. Então, enquanto ela estava experimentando as cangas de praia, ela disse à mulher sobre os seus filhos. Na alternativa, na questão C, Ellie wasn't expecting to miss her children in Barbados. Ellie não estava esperando sentir falta dos filhos em Barbados, ok? Agora, complete the sentences correctly. Nós temos um quadrinho, diz assim: I to the grocery store today. My mom me with a list of things to buy. As I with the groceries, the cashier ran up to me. Your recipe, she said. Então, eu ao mercado, à mercearia, hoje. Minha mãe com uma lista de coisas para eu comprar. Quando eu estava saindo da mercearia, a caixa, ou a moça do caixa, correu até mim. Você, a sua receita, ela disse. Então, aqui nós temos, para preencher esses quadrinhos, nós vamos ter forgot, sent, went e was leaving. Então, aqui, observem que as mesmas frases que estão no quadrinho, nós colocamos aqui embaixo. I to the grocery store today. My mom, me with a list of things to buy. E temos os verbos. Aqui eles já estão de forma correta, então é só organizá-los dentro das frases. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta.
nosso exercício, pessoal, nas duas frases, I went to the grocery store today. Eu fui à mercearia hoje. My mom sent me a list with things to buy. Então, mandou uma lista com coisas para comprar. Continuando, nós temos dois quadrinhos e as outras frases. As I with the groceries, the cashier ran up to me. E D, you recipe, she said. Então, quando saindo da mercearia, né, a caixa correu atrás de mim e você, a sua receita, ela disse. Mais um tempinho para vocês usarem os verbos que estão ali, a gente já volta. Observem, pessoal, que as I was leaving with the groceries, the cashier ran up to me. Quando estava saindo da mercearia, ela veio atrás de mim. E you forgot your recipe, she said. Você esqueceu a sua lista, ela disse. Ok? What time is it? It's a quiz time. Vamos para o nosso quiz, para a nossa aula de hoje. Check the correct alternative. Observem a alternativa correta. Observe the picture. The crocodile was driving, the crocodile was dancing, or the crocodile was singing beautifully. Qual a ação que o crocodilo está fazendo? E na segunda, the sentence in the past continues. I listened a good song today. They were waiting the bus when it rained. Or my mother is a superhero. Então, no caso, eu ouvi uma boa música hoje. Eles estavam esperando o ônibus quando choveu. E minha mãe é uma super heroína. Vou dar um tempinho para vocês responderem, a gente já volta.
Observe a nossa figura, what happening? O que está acontecendo com o crocodilo? The crocodile was singing beautifully. E a frase que está no passado contínuo, they were waiting the bus when it rained. Observem que a ação da chuva aconteceu, mas antes disso as pessoas estavam esperando o ônibus, ok? Na aula de hoje, nós temos o nosso pensamento. Live the life you love, love the life you live. Viva a vida que você ama, ame a vida que você vive. Bob Marley, para vocês poderem pensar, ok? Na aula de hoje nós ampliamos o nosso vocabulário sobre os quadrinhos e as tirinhas, fizemos uma revisão sobre o passado simples. Eu fico por aqui. Stay home, thanks a lot and see you there.